nosso coração, porque às vezes, irmãos, Deus tem várias maneiras de tratar conosco. Ele tem uma maneira de tratar, aleluia, com amor, mas também Ele tem maneira de tratar com vigor. Aleluia, às vezes Ele trata a gente com vigor, porque Ele é Deus e Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo. É por isso, irmãos, que às vezes há necessidade de Deus tratar conosco da maneira que Ele bem entende e da maneira que Ele bem quer, porque, aleluia, tudo que fazemos neste lugar não é pela nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que te escolheu, te tirou do lamaçal do monturo do pecado e te fez sentar aí, e te fez sentar aqui para ser honrado pelo nome de Jesus. É por isso que o salmista ele traz este versículo, irmãos. Aí vamos lembrar de Israel quando estava lá no vale de Meribá. Sabemos nós que quando Israel estava sendo provado por Deus, não foi fácil para o pastor Moisés. Moisés conduzindo o povo debaixo do deserto, e o povo, veja enquanto, irmãos, tentava se desviar, tentava se afastar. Moisés recebeu um cargo de uma grande responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida, que era Canaã, a terra que mandava leite e mel. A responsabilidade que Moisés tinha era tão pesada que certo dia Moisés olhou e se sentiu tão triste, e o seu sogro olhou: Moisés, escolhe para ti homens capacitados para manter este povo, porque senão tu morrerás. Aí, quando eles param ali naquele grande vale de Meribá, a Bíblia vai dizer lá em Números capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, no versículo capítulo 21, você vai ver quando Israel destrói os cananeus. Antes de ter a destruição, aleluia, Deus o provou, porque o povo murmurou. A Bíblia diz que, irmãos, o povo olhando para Moisés, vamos ler o texto para entender, capítulo 21 de Números, e versículo do número 2 em diante. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, e eles a sua cidade, e o nome daquele lugar chamou Orma. E então partiram de Orma, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém as almas do povo angustiou-se neste caminho. Se angustiaram diante da caminhada. Às vezes é ruim, irmão. Confesso que não é fácil. Às vezes ele está só um bagaço de cana esmagado mesmo. Dói, irmão. Vem predado, vem chicoteada, vem, mas temos responsabilidade de tratar com Deus, aleluia. E às vezes dói, mas você é crente, aguenta, suporta daquele que te escolheu. Eu quero que você entenda, irmãos, que ser, aleluia, crente não é tão fácil e também não é tão difícil, porque nós estamos provados todo momento de nossas vidas, porque Deus, Ele nos ama e Ele prefere te provar do que perder você para o mundo. Glória a Deus, aleluia. Aí o povo se angustiou na caminhada. Aí o povo falou contra Deus e contra Moisés. Ele tinha feito aliança. Deus viu que Israel queria uma aliança com ele. Israel disse: Senhor, se tu entregar os cananeus nas nossas mãos, nós seremos fiel a ti. Mas o povo distorceu aquilo que Deus tinha tratado com eles. O povo se angustiou. Tem momento, irmãos, na vida da gente que, aleluia, é tão difícil que você às vezes diz: Senhor, não dá mais. Senhor, eu quero entregar aquilo que tu me deste. Não suporto, meu Deus. Então entrega, para tu ver o preço que nós pagamos. Nós pagamos preço, irmãos, por não assumir a responsabilidade que Deus coloca em tuas mãos. E às vezes nós se entregamos como frouxo e não assumimos a responsabilidade. Aleluia.
Aí Deus tratou com Israel porque o povo, irmãos, aleluia, esqueceu, se angustiou. Aí a Bíblia diz que quando Moisés fala, porque fizemos subir do Egito, o povo dizendo a Moisés, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, não somente Deus, mas acusou Moisés dizendo: Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, a nossa alma tem fastio deste pão tão frio, tão vivo. Irmãos, Deus alimentou o povo, irmãos, com pão do céu, maná do céu, aleluia, comida de anjo. O povo teve o privilégio, irmão, de comer aquilo, aleluia, que o mundo não tem possibilidade de dar para nós. O povo comeu o maná do céu, e eu te digo nesta noite, quem veio provar deste maná, vem com a alma aberta, aleluia, para comer deste maná espiritualmente, que eu estou falando nesta noite. Aí o povo segue em frente, murmura contra Deus, e Deus fala. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente prova. É por isso que eu quero que você entenda, quando nós pagamos, e a Bíblia tem uma certeza, a fatia de dizer que aquilo que o homem planta, ele colherá. Israel preferiu plantar algo para eles colher depois. A Bíblia diz que Deus mandou serpentes, serpente de fogo, para morder o povo. Aí o povo se vê aperreado e corre aos pés de Moisés: Moisés, socorre-nos, ora ao Deus para que ele possa nos livrar. Aí a Bíblia diz que Moisés orou a Deus, Deus, aleluia, apenas disse: olha, Moisés, faz que eu não vou fazer nada, Moisés, só apenas manda o povo fazer serpente, uma imagem de uma serpente, que todo o povo que for mordido olhará para aquela serpente, não morrerás. É por isso que eu quero que você entenda, e quero lhe dizer para você entender, que tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Ele escolhe para você fazer, e às vezes você não faz. Cumpra com a sua responsabilidade de ser crente. Às vezes você tem a responsabilidade de dizer: eu fui escolhido para ser tesoureiro, aleluia. Cumpra com aquilo que Deus te escolheu. Você foi escolhido para louvar, cumpra com a responsabilidade de louvar. Se você foi escolhido para ministrar, cumpra com a responsabilidade de ministrar, porque senão, irmãos, Deus manda prova para a tua vida. Aí você vai dizer: irmão, eu estou pagando prova, vou orar, vamos fazer campanha, vamos fazer 7 dias de campanha, mas olha primeiro o que você fez. Aleluia. Eu sei, irmão, sou vivenciador disso. Eu falo com uma coisa que eu já vivenciei. Aí depois a gente vai julgar a Deus numa coisa que a gente fez, sem Deus ter culpa. Aí Israel, irmãos, começou a murmurar diante de Deus. Aleluia. E dali, irmão, então o Senhor falou, e pelo povo veio Moisés dizendo: havemos pecado. O povo confessou a sua transgressão, o pecado. Aí Deus fala com ele novamente: porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor e tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz a parte que eu lhe disse. Disse o Senhor a Moisés: e faz uma serpente ardente, e põe sobre ela hastes, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, ou seja, e pôs sobre o hastos, aleluia, sobre o altar, e ela que era mordendo uma serpente, alguém olhava para aquela serpente, não morreria. Deus às vezes, irmãos, cria situações para o povo voltar para Ele. Às vezes Ele prova mesmo, irmão. Não é tão fácil servir a Jesus, mas eu confesso que é tão maravilhoso. É por isso que o salmista diz, irmãos: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Deus ainda fala através dos seus servos. Deus ainda tem, aleluia, a sua palavra, e ainda tem autoridade sobre nós para nos ordenar sobre os seus atos, seus feitos. Este mundo, irmãos, não conhece essa palavra como nós conhecemos. Este mundo, ele não tem compreensão da palavra de Deus assim como eu e você tem.
É por isso que muitos olham para nós e dizem: será que este é crente? Ou será? Por quê, irmão? Porque aquilo que Deus nos entregou e aquilo que nós vivenciamos, o mundo não tem compreensão disso. Aleluia! É por isso que nós somos espelhos para o mundo. É por isso que Israel, irmãos, era tão querida por Deus, porque Deus o amou, Israel, e ainda ama, e Deus é zeloso pelaquele que os ama. Aleluia! É tão importante, irmãos, glória a Deus, que, aleluia, se nós vemos no livro de Hebreus, se nós olharmos no livro de Hebreus, capítulo de número 3, no versículo da palavra inicial, você vai ver a aprovação de Deus para nós, mostrando, aleluia, e ele começa a dizer no versículo de número 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvis, aleluia, mais uma vez, hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do deserto. O povo não compreendeu o aviso de Deus, a sua voz. Então teve que passar a prova de Deus. Teve que ser moldado, Israel. Às vezes nós temos que ser passado pela mão do glandoleiro. Às vezes estamos vivenciando uma prova que a qual nós era cabível de não entender. Aí Deus molda a gente, pega um vaso velho, quebrado, trincado, e diz assim: esse eu vou usar na minha obra. Esse é um vaso que eu escolhi e eu não vou deixar sair da minha presença. É assim que Deus faz, irmão. Não é para a nossa glória, mas para a glória dele. Ele te escolheu não para nós se gloriarmos em nós, mas em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda: se hoje tu ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus te chamou, irmãos, para ser vencedor, mas porém você que decide se quer ser vencedor ou perdedor. Sabe por quê, irmãos, que nós temos essa autoridade, irmão, de escolher? Nós temos livre-arbítrio. Aí ele diz: antes os vossos pais tentaram na provação, ou seja, quando eles foram tentaram nas provações e vieram por 40 anos a minha obra. Eles viram a obra de Deus, contemplaram, vivenciaram a obra do Senhor diante dos seus olhos, mas mesmo assim transgrediram, mesmo assim pecaram. Aí ele diz mais à frente aqui: por isso me indignei contra essa geração. Ou seja, Deus se indignou tanto com Israel, porque o homem quebrou a aliança com ele. E quando nós quebramos a aliança, irmãos, Deus, ele se afasta de nós. Às vezes nós estamos tão desanimados que nós chegamos ao ponto de: Deus me esqueceu. Ele não me esqueceu, apenas ele se afastou pelo momento, esperando que você reconheça em seu coração que você apenas se afastou por a desobediência. Mas no momento que você obra o seu coração e olha e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Eu sou carente, eu anseio pela Tua obra. Senhor, sem Ti eu não consigo caminhar, me ajuda, Deus. Aleluia. Tem momento que não é assim, irmão. O caminho do crente não é só de rosas e maravilha, tem espinho. Para você, aleluia, é difícil, mas é Deus moldando você para que mais na frente você veja as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida. Aí, irmãos, o texto diz, glória a Deus: por isso, ou seja, assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Deus se indignou tanto que disse: eu não deixarei mais Israel entrar. Essa geração pecou, eu não deixarei entrar. Mas Deus, irmãos, Ele tem uma queda quando nós se arrependemos. De coração. Não há pecado que não seja perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o perdão, quando você peca, Deus, Ele é fiel para te perdoar. A Bíblia diz que aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam alcançará a misericórdia. Foi assim que aconteceu na vida de Israel. Alcançou misericórdia porque se arrependeu, viu que Deus, ele era dependente do Senhor, e cumpriu-se Deus, aleluia, suas bênçãos sobre eles. Aleluia, glória a Deus. E vide, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, olha,
Olha o que, ou seja, olha o que o escritor aos Hebreus fala. Vejamos a interpretação do texto em Números, a qual li. Ele tem a enfatização de dizer, olha irmãos, no versículo de número 12 do capítulo 3 de Hebreus, o pregador, o escritor, ele vai enfatizar dizendo: veja irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E ele diz mais à frente: antes exaltai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje você tem a oportunidade, amanhã eu não sei. Exaltai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. Se Israel não tivesse se arrependido no momento que a serpente veio os morder, eles não poderiam não ter, não sei, uma reconciliação com Deus. Mas no momento que Israel reconheceu, no mesmo dia que transgrediu contra o Deus que ele os servia, Deus se arrependeu do que tinha mandado sobre eles. Nós temos que caber, irmãos, a oportunidade de se exaltarmos, ou seja, irmãos, de falar uns aos outros. O que Jesus nos escolheu, hoje você tem a oportunidade de cantar, de louvar, de pregar. Tudo você tem essa oportunidade hoje. O dia é hoje. É por isso que o escritor ele fala, porque nós tomamos de participante, ou seja, porque nós tornamos a ser participante de Cristo, se tivermos firmemente no princípio, o princípio de nossa confiança até o fim, ou seja, estivemos fiel até o fim. Aí, se Israel tivesse continuado na mesma esperança que vinha no caminho, a primeira provação foi quando Moisés viu o povo murmurar com sede. O povo murmurou, Moisés ouviu a voz de Deus. Deus disse: Moisés, toca na rocha, que vai, aleluia, tornar uma fonte para o povo beber. Aí o povo começa a atormentar Moisés, e Moisés irou-se e feriu a rocha com o cajado. Aí, irmãos, Deus se indignou com Moisés por causa do povo. Até portanto, Moisés pagou por aquele ato, não conseguiu entrar na terra prometida. Mas ele não conseguiu entrar na terra, mas ele viu com os olhos. O Senhor levou Moisés no monte e mostrou: olha Moisés, tu está vendo aquela terra ali? É esta terra que eu prometi ao meu povo, mas para lá tu não vai entrar. É preço, irmão. Nós temos que pagar o preço por aquilo que nós cometemos. Nós não somos de ferro e nem de aço. Se nós pecarmos, vamos pagar preço sim, mas não significa que você perdeu a esperança de pedir perdão a Deus. Não significa que você tem um Deus que pode lhe perdoar. Aleluia. É apenas quando você reconhece que Deus ele é fiel na tua vida. E ele diz, irmãos: enquanto se diz hoje, se ouvide a sua voz, não endureçais mais uma vez o vosso coração. Deus, irmãos, ele olha no mais profundo. Ele conhece o homem mais do que nós mesmos. Às vezes você está olhando para mim e está vendo a minha imagem por fora. Deus, porém, conhece o teu coração. Não importa, eu vou dizer, se você apenas tenta enganar o homem, enganar o pastor, o dirigente, você está enganando a si mesmo. Porque você pode fazer, aleluia, por fora amando, mas se o teu coração não estiver bem com o teu próximo, Deus não recebe. É duro, irmão, mas é verdade. Nesses últimos dias nós estamos não mais, irmão, não vamos mais tentar se iludir em nós mesmos. Ele está voltando. E é necessário que nós sejamos com a alma aberta, o coração perfeito. Paulo ele dizia: nós não alcançamos, aleluia, aquilo que é incorruptível, mas nós corramos junto a esta esperança. Aquilo que te espera é maior do que tu imagina. Eu quero reforçar a tua fé nesta noite. Eu quero te dizer: permanece naquilo que Deus te chamou, porque aquilo que te espera está guardado, e não há demônio, não há capeta do
dizer nesta noite, irmãos, se Deus te escolheu como vaso de honra, então